Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para junto falarmos sobre muito empreendedorismo e oportunidades para você, empresário de todo o estado de Goiás, em especial os nossos associados aqui de Aparecida de Goiânia. Ao meu lado está o nosso presidente, Max Coelho. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Thiago. Um bom dia especial ao nosso amigo e parceiro, nossa estrela do dia, né, Marconi. Thiago vai apresentar. E bom dia a você que nos acompanha, nossos associados, parceiro, a toda a diretoria aqui que me acompanha e tanto ajuda e faz transformar cada vez mais a ACIAG. Um grande abraço a cada um dos diretores e um grande abraço para vocês que construíram a nossa associação, nossos ex-presidentes. Um abraço a cada um de vocês. Obrigado, são 40 anos, daqui a pouco 41, hein, Thiago? É isso aí, já estamos Nossa, chegando. Dia Thiago 2 de tá outubro. bem mais velha do que eu e bem mais nova que o Thiago, viu? E aí, 41 anos, mas vocês que começaram, quando eu falo os ex-presidentes, são todos os ex-diretores, que a maioria estão diretores aqui desde o início, né, Thiago? A gente tem grandes exemplos aí, como o Erasmo, né? Também o Felismar, que está desde o início aí conosco aqui na ACIAG. E você que nos acompanha, compartilhe esse vídeo, vamos contar a história, vamos falar de empreendedorismo, vamos trazer informações, novidades, tecnologia, inovação e pensar a associação e essa cidade para os próximos 40 anos. É isso aí, hoje nós temos como estrela do nosso Podstar, Marconi Noleto. Ele que é o CEO do grupo IFT, vai falar sobre oportunidades, sobre estratégias, sobre negócios, que vale muito a pena vocês assistirem. Marconi, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Thiago, Max, né? Tenho o prazer em estar aqui hoje. É uma grande satisfação. Uma história de vida aconteceu aqui em Aparecida. E eu estar aqui hoje é algo que pode motivar muitas pessoas que lá atrás, igual a mim, a perspectiva era muito pouca. Então, estar aqui hoje não é simplesmente gravar um podcast, é estourar o champanhe da conquista da vida. Isso mesmo, é muito bom. E é justamente isso que a gente, por isso, nós criamos o Podstar, né? Também, mas eu fiquei com medo. Eu vi uma carteira de trabalho, nós não estamos contratando, mas você ficou com medo porque... Depois você conta. Nós não estamos contratando, não. Vem pro podcast, você vai ter que contratar, Thiago. E assumir ele, viu? Você vê que o salário é bom, porque o último emprego dele foi na Mabel. Viu? Olha só. Ele vai contar tudo isso pra gente entender um pouco mais. Então compartilha o link aí pra mais pessoas entenderem. E hoje sobre esse projeto. E o Marconi, Thiago, ele vai contar um pouco, é aparecidense, viu? Sim. Do Rosas dos Ventos. Então, Rosa dos Ventos. Esses dias atrás, o prefeito inaugurou um pacote de obras, Thiago. E vai ser contemplado Rosas dos Ventos também. E hoje, estamos aqui, um telespectador, o nosso pré-candidato, ex-secretário, Vanilson Bueno, também um aparecidense baiano também, né? Que o Marconi não nasceu em Aparecida, nasceu, Marconi? Nasci em Aparecida. Olha, você vê poucos que nasceu, hein? Um aparecidense nascido aqui, não, você nasceu em Goiânia. Na verdade, assim, Aparecida era há 39 anos atrás, mas eu só tirar da barriga da minha mãe e eu voltei pra cá de novo. Você nasceu em Goiânia, então, na verdade, eu nasci maioria... em Goiânia, mas a minha criação toda foi vivida aqui em Aparecida, até porque né? 39, 40 anos atrás, não tinha nem parto aqui, na verdade, né? Foi parto depois que tinha, não tinha hospital. Não tinha hospital para fazer eram as parteiras, né? Não tinha hospital para fazer tudo isso. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do Marconi Noleto. Antes eu quero mandar aquele abraço especial para os nossos patrocinadores, as empresas que nos auxiliam a levar até você o nosso Podstar. Temos aqui conosco o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e também sempre crédito imobiliário. E a sua empresa deve vir fazer parte aqui do nosso Podstar. E vamos falar mais um pouco. Primeiro agradecer a presença do Jefferson Duarte também, nossos telespectadores aqui,
nos acompanhando, um bom dia especial ao Jefferson, parceiro do Marconi e também parceiro da SIAG, vai ser entrevistado logo, logo, ele que é empresário também, faz alguns negócios, já veio várias vezes na SIAG, um grande parceiro. Um bom dia, Jefferson também, que nos acompanha aqui, prestigiando. Daqui a pouco nós já estamos igual o Luciano Huck, né? Já tem um pré-candidato a deputado, um empresário aqui. Nós vamos ter uma plateia, viu, Thiago? Você está famoso, Thiago. Vai ficando bom, cada vez mais. E a plateia vai aumentar ainda mais. Sabe por quê, Marconi? Entre os dias 18, 19 e 20 de junho, nós iremos fazer aqui na SIAG o Expo Conecta. Já está tudo organizado, tudo preparado. Vamos ter festival de música, vamos ter Garota Expo Conecta, vamos ter jogo do Brasil, vai ter shows com cantores nacionais. Ana Cristina vai estar aqui conosco. Vamos até o jogo do Brasil a gente está se preparando para colocar nos nossos telões. Vamos ter sorteio de uma scooter todos os dias, os 3 dias. Então serão 3 scooters sorteadas, uma por dia para quem estiver aqui presente, além de dezenas de empresas fazendo negócio, presidente. É isso mesmo, né? Então nós temos que falar de muita diversão, shows, artistas renomados que irão participar, DJs convidados e teremos, que já é o sucesso, Thiago. Na semana passada eu estive aí acompanhando e vamos falar do Conecta Show. Esse concurso dando oportunidade às bandas locais aqui de Aparecida, os talentos locais da região metropolitana, que já está sendo comentado no Brasil todo, viu, Thiago? Sim. Ontem eu estava com o Udineri, um abraço para o Udineri que está acompanhando a gente, um abraço lá para o Paiol, né, um restaurante de renome, um dos grandes restaurantes aqui. Vai conhecer o restaurante Paiol, fica ali na região do Garavelho, pertinho lá de casa também, super indico, música boa, comida excepcional. O Udineri, que é um dos proprietários do Paiol, também me disse que está coordenando esse evento, que tem bandas do Brasil inteiro querendo participar. Já são mais de 170 inscrições, Thiago, e a expectativa do Udineri é passar de 200 bandas participando, artistas de renome, artistas que estão começando. É para você que está começando, querer uma grande oportunidade, aproveitar aqui que tem um ex-secretário que ligou e ficou à frente do Aparecida Show para validar. Então já vou dar o recado. A banda que ganhar vai subir no palco do próximo Aparecida Show de Aparecida de Goiânia, vai ter essa oportunidade de subir no palco do Aparecida Show aqui. Está aqui o Vanilson, nosso pré-candidato aqui, batendo palma e aplaudindo e rindo pra gente. Que está feliz com a notícia e dando um apoio pra gente aí. Então você que vem aqui concorrer, vão ser mais de 200 bandas participando na internet, Thiago e Marconi, e dessas 20 vão ser selecionadas e 20 vão aqui se apresentar num grande palco do Aparecida, do Expo Conecta, e o ganhador terá o privilégio de tocar e abrir um show para algum artista de renome num Aparecida Show aí, patrocinado aí pelo nosso pré-candidato a deputado estadual, Vanilson Bueno aí, dando essa oportunidade de falar com o prefeito goiano e a empresa que ganhou a licitação para fazer esse grande negócio. E também vamos agradecer a Luma, né, que é a coordenadora do Garota Expo Conecta. Então, e Garota Expo Conecta já tem mais de 100 garotas já participando e isso está fazendo um estouro. O Pedrinho mostrou pra gente há minutos atrás lá mais de 300 mil visualizações, né, Thiago? Nós batemos só nesse concurso da Garota Expo Conecta aí, divulgando o nosso evento, divulgando as garotas, mostrando a beleza e a dinâmica é a mesma. São mais de 100 garotas que vão participar, vamos selecionar 20 e as 20 vão vir aqui no dia 19 fazer um desfile e a ganhadora ganhará um iPhone 17 também desse concurso aí, que será um grande prêmio para a Garota Expo Conecta também. E no dia 19 teremos a grande torcida. Eu falo muito com o Thiago aqui.
vai ser bom da gente torcer, porque é Brasil e Haiti, então nós temos uma chance Tem que ser goleada, né? de goleada. Então vai ser fácil pra gente divertir, vai ser o segundo jogo da Copa, pra gente torcer e tudo. Eu sou otimista, o Thiago, que é o nosso comentarista de futebol, eu não sou da área do futebol, eu sou um entusiasta somente, mas eu sou um cara de muita fé e acredito muito na nossa seleção, apesar de termos respeitar os adversários, mas eu acredito que a seleção irá muito na frente e torcer que se chegue pelo menos à final e ganhe. Né? Eu acho que na vida tudo é possível, né? E eu acredito muito na nossa seleção. E vamos fazer uma grande torcida aqui. Muita diversão, muito lazer, uma gastronomia ímpar, Marconi. Nós vamos aqui ter comida típica, pamonha, pipoca, algodão doce, tudo típico. Todos os dias nós teremos uma grande quadrilha de renome fazendo uma apresentação aqui, mostrar a nossa cultura mesmo, que o tema é junino, as festas tradicionais nossas goianas também nós vamos lembrar. E é uma festa para você colaborador, você gerente, você diretor, você CEO e você proprietário. É para a família toda aparecidense da região metropolitana. Vim curtir com muita diversão e com muito... parquinhos, área kids, na verdade. E bons negócios, vai ter mesa de rodada de negócios, tudo isso. É para vir um empresário, para vir toda a família, para vir os colaboradores. Essa grande festa em Aparecida entre os dias 18, 19 e 20 de junho. E que já está no calendário regional goiano, né? Faz parte do Foi uma calendário goiano. O Vetter, o governador assinou, toda a Assembleia assinou e já está com um dos maiores eventos de Aparecida e uma maior exposição também em Aparecida de Goiânia e região metropolitana. É isso aí. Então vamos conhecer um pouco mais o nosso entrevistado, a nossa estrela desta manhã, o Marconi Noleto. Ele que é CEO do grupo IFT. O Max já deu um spoiler aqui. Você é aparecidense? Sou aparecidense, sou nascido ali no Rosa dos Ventos. Na época, sou de 87, estou com 39 anos, muito bem vividos. Mas sou de família muito simples, né? Sou de origem pobre, né? A gente costuma falar sou humilde e pobre. Hoje eu já vi que tem uma diferença. E a gente precisa de reconhecer que a pobreza é um estado e a humildade é uma constatação. Então, eu nasci humilde, de uma família muito pobre, mas de pessoas trabalhadoras, pessoas que acreditavam no trabalho, de índole, de estrutura, e quando você tem isso, nada te segura. Hoje eu sou casado, tenho minha esposa Carla Roberta, tenho 3 filhos, Raul, Catarina e Daniel, ali 7 anos, 4 e 2, então é uma escadinha, que são meus motivos, né? Meus porquês, por que a gente sai por aí, por que a gente encara tanta luta na rua, por que a gente enfrenta tanta objeção às vezes, é por isso, são por eles. Sou filho da Laura, tenho mais 2 irmãos, e tenho um irmão que inclusive mora aqui, em Aparecida, que é o Marcelo. Lá no Rosa dos Ventos? Lá no Rosa dos Ventos. Que bacana. E quando você falou assim sobre uma família de trabalhador, inclusive ele trouxe aqui pra gente, para mostrar esse vínculo com a Aparecida, a carteira de trabalho do pai. Ah, do pai, não é a dele, não. É a do pai. Inclusive, quando eu falei no início que era uma honra estar aqui, nesse formato, é porque meu pai trabalhou na Mabel, em 80, acho que até 84, mais ou menos, não sei a parte informal. Meu pai faleceu, infelizmente, em 95, aqui no Rosa dos Ventos também. A gente morou na chácara do Nil Albernaz, não sei se ele teve uma chácara e a gente morou lá. Depois meu pai é lavrador, minha mãe era caseira com ele. E aí, num determinado momento, o Nion vendeu essa chácara e meu pai foi fazer um favor para o novo comprador. Infelizmente, aconteceu um acidente doméstico lá, ele caiu e veio a falecer. E aí teve uma transformação. Eu tinha faltava 2 dias para 8 anos e eu mudei para Goiânia e daqui um pouco a gente fala sobre isso. Mas até então, morei no Rosa dos Ventos e meu pai trabalhou na Mabel. Eu vi que o Sandro Mabel Escodro, né? O Sandro foi o primeiro presidente, inclusive. Foi um dos fundadores da SEAG. Seu pai trabalhou para 2 prefeitos de Goiânia. Para 2 prefeitos de Goiânia. Tá vendo? Já é visionário. Sim. O Nion já tinha sido na época? Ele já era prefeito, né? Prefeito. Primeiro mandato dele, Primeiro mandato dele, depois
acredito que foi um dos últimos mandatos dele como político. Talvez eu não tenha um Sim, mas eu acredito agora, mas depois que do sim. Thiago Albernaz e deu perpetuação também. Meu pai trabalhou como ajudante na Mabel, depois foi trabalhar como motorista. E eu lembro, até cheguei a falar pro Max um dia, quando meu pai chegava em casa com as sacolinhas da Mabel. As bolachinhas. As bolachinhas. E hoje eu guardo. Inclusive fez até parte Bacana. da campanha do Sandro. O pessoal Você dele. fez uma Fiz matéria? uma matéria lá e é muito... Hoje eu guardo, né? Todo documento do meu pai fica comigo. E essa carteira, eu sou meio que o detentor dessa documentação. Essa carteira, ela é muito importante para mim. Não é pelo símbolo, né? Não é por... Talvez o Sandro já viu, inclusive. Mas não é por isso. É por mostrar que o legado ficou. A carteira de trabalho, hoje a gente fala muito sobre, né, o profissional liberal, né, ter a própria empresa, o CNPJ, mas eu não uso como um atributo a CLT, coisa do tipo. Eu uso no sentido de direcionamento. Se você tem alguém que você olha ele trabalhar todos os dias, que você tem aquilo que você recebe, não tem como você fugir a fruta não cai longe do pé. Sim, verdade. Não tem como. A não ser que eu tenho duas filosofias, que uma que a fruta não cai longe do pé, mas que para reproduzir ela precisa ser levada para fora. Você pode Senão ver a sombra não dá, né? que ela não cresce, não desenvolve. Então eu precisei, né, de partir e acho que aí que as coisas começaram a fazer mais sentido e com certeza o trabalho dignificou minha caminhada. Passei por algumas empresas. E conta pra gente um pouco então como é que foi. Você disse que com parte de 8 anos você foi para a Goiânia, né? Foi. Foi a necessidade familiar. Quando meu pai faleceu, minha mãe era separada dele e ele teve uma segunda união e dessa segunda união teve meu outro irmão. E minha mãe, ela morava no setor aeroporto com a avó de criação e ela não tinha uma estrutura para cuidar da gente até então, porque uma morte é desligar um disjuntor, né? É rápido. Então ela precisou de um tempo para se organizar e nesse período a gente foi morar em Bela Vista de Goiás. Lá na roça, lá na cerca de arame, capinar, cuidar de animal, andar 5 quilômetros para ir para a escola a pé, cedo. Grupo escolar. Grupo escolar. Eu lembro que era as turmas eram divididas em fila. Aí primeira, segunda, terceira. Os grupos... Os quadros também, né? É dividido, Era né? dividido também. A professora faz da primeira, os exercícios, não é? Você já passou isso também, né? Não, mas eu conhecia. Eu não vivi isso não, mas eu conhecia. Era os grupos escolares, era desse Eu jeitinho. tive contato Era com desse isso jeitinho. Essa nos estrutura interiores. do interior antigo, né? E ir morar em Bela Vista com meu tio, né? Meu tio Geraldo, minha tia Aparecida, mostrou um caminho que eu não conhecia. O caminho do trabalho do lavrador, aquele caminho que meu pai fazia que eu não sabia como é que era. Isso trouxe Meu muito... pai passa a mão, né? O tio passa o couro. Ajusta. Então não tinha que acordar cedo. Pai cria, o tio educa. Trabalhava igual gente grande, ia pra roça. E era ia pra irmão roça da de sua mãe arroz. ou irmão Era do irmão seu do pai? meu pai. Mas assim, Eu já não- tinha meio que uma obrigação de ele cuidado, ele né? viu a gente que naquele momento, acho que no interior é sempre assim, sempre cabe mais um prato. É. Né? A gente sabe como é que funciona o interior. Então lá coube 2 pratos e meu outro irmão foi também morar com outro casal de tios, porque 3 também Aí já... dividiu as Aí famílias. dividiu as famílias. Então foi uma ruptura um pouquinho complicada para mim com 8 anos, foi perder Sem o pai, pai, a mãe, separar os os irmãos irmãos. e foi meio complicado. E a vida veio costurando uma história através dessa mudança, né? Desse caminho doloroso da perda. Mas ao mesmo tempo eu trouxe a aproximação da minha mãe, que a gente não morava com ela. Então, um ano depois a gente seguiu para Goiânia, aí sim, ali em frente à pecuária, eu tive o privilégio de ir em todas as pecuárias, quase. Vigiava carro ali na porta, aquele negócio de... Ainda faturava. Ainda faturava. Via os shows Já todos e sabia- ainda faturava. Já sabia negociar um dinheirinho. Você olhava mesmo ou só recebia? Não, Porque olhava não. tinha uma época dos flanelinha, né, Tiago? Abusava da gente, senão arranhava o carro e não fazia. Você não era desse, não. Não, né, era Marcos? bonzinho. E eu ficava até o final, porque era na frente, na rua de casa, então eu almoçava, ficava ali meio... Era um negócio, era um empreendimento. Eu já vi que dava E resultado. você morava na Vila Nova. Negrão de Lima, em frente à Negrão de pecuária mesmo. Vila Nova
foi o primeiro trabalho, aquela região ali sempre foi... E tem um fato bacana que ele conta, desculpa. Pode ficar à vontade. Que como ele morava no Negrão de Lima, as mansões eram onde? Era no Jaú. Ele não tinha acesso, né? Cara, a minha mãe era diarista. Os meninos simples iam no Jaú, ver os ricos, né? Eu já pulei algumas vezes aquele muro do Jaú, já fui pro clube. A gente... Era muito difícil, era uma realidade mais Só complicada. lembrando que nós somos amigos dos coronéis todos aqui. Inclusive O hoje... Thiago trabalha com um. Hoje os meus filhos, a dona Silvia, o pessoal do Berocan lá, meus filhos estudam lá hoje. O Jaú tem escola? Hoje tem o Iara, né, e o integrado. Então o Iara é emendado. Ah, tem uma escola que é do mesmo pessoal do clube? É da mesma família. Ah, bacana. Não sabia. Hoje eu até falei para ela um dia, falei, dona Silva, já pulei esse muro aqui para tomar banho. Nas piscinas e nos lagos. Mas era arte de jovem, né? Mas o que me trouxe? O Jaó, por exemplo. O Jaó era um ponto... O Jaó era aquilo que você falava assim ali, é aquele que a mãe fala, meu filho, trabalho e estuda para você morar no Jaú. Trabalhe ali onde... Né, ali na visão hoje... Era uma meta. É a conquista, é a meta. A gente sabe que existe uma diferença entre preço e valor, mas algumas coisas ali tem muito preço, né? E outras coisas a gente carrega com valor. Minha mãe sempre falou, o caminho do trabalho, o caminho da responsabilidade, o caminho do estudo, mesmo ela não tendo tido oportunidade, então ela cobrava. Minha mãe deve ter 1,62 m, mas cabe uns 40 metros só de ódio ali dentro daquela. Chinela comia baú. Chinela cantava, mas tinha que ajustar. 3 adolescentes, ela viúva, então tinha que ter porte, né? Na época os meninos podiam ser gostosos, né? Meu amigo, naquela época não tinha essas leis que tem hoje. Eu até vi um padre falar que ele apanhou uma vez da mãe dele só na vida, o resto foi tudo tentativa de homicídio. Eu me assemelho aí. Pra mostrar como é que era difícil. Você tá igual o padre, assim. Eu levei só uma surra, o resto foi tudo tentativa de homicídio. Conta a história depois do padre, do fato lá, porque ele é bem ligado à Igreja Católica. Eu vi vocês falando do show, né, do Conecta Show, eu sou músico, né, já tem 22 anos que eu sirvo a igreja como músico. Estive com o Padre Marcos Rogério, lá na paróquia Nossa Senhora da Assunção. Ah, já tem uma missão para você. Trazer ele pro podcast. Meu amigo, tá feito. Né? Fala pra câmera olhando ali, convidando ele. O Padre Marcos. Um sonho da minha esposa, é ela que vai apresentar o podcast. A Gabi apresentando. Então, inclusive, a primeira dama aqui é o sonho de entrevistar o padre. Já trouxeram alguns padres aqui, né? Padre César, que faleceu, nós perdemos. O senhor conhecia? Conheci o Padre César. Padre César. Também trouxe Padre Rogério também. O Rogério também, o Rômulo, né? Sim. Padre Rômulo. Mas e aí, convida aí nosso padre. O senhor Padre Marcos Rogério, inclusive o Totus Tus está chegando. Uma ótima mesa para divulgar o Totus Tus, né? Agora convidar os empresários de Aparecida, né? Eu vou fazer... Faz esse corte aí, Pedrinho, para mandar para ele, viu? O Padre Marcos Rogério, inclusive fica um convite para o senhor vir aqui falar do Totus Tus e conhecer, né, a família do Max, do Thiago, e eu como seu amigo, parceiro, estamos aqui. Vai ser muito bem-vindo. A Paróquia Nossa Senhora da Assunção faz um trabalho fantástico, inclusive ele vai poder falar mais sobre isso. Então o convite está dado, viu? Marcos Rogério, na mesa da SEAG, no podcast. Show de bola. Vai ser bom, você que nos acompanha. Tá vendo? Vocês achou que era só empreendedorismo, né? Mas estamos falando de superação, de tudo, e sempre tem, né, Thiago? E o padre empreendeu muito dentro da igreja. A gente também tem que destacar essa forma como ele é atuando, e vale a pena a gente trazer para cá também. Tem um movimento de empresários, né, que é o Action. O Action trouxe João Kepler, Thiago Nigro, um monte de empresários para falar com... Então, inclusive vai trazer de novo o João Kepler, né? Perfeito, eles têm uma parceria, o João, daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre essas parcerias, e o João tem uma parceria com o Padre Marcos, assim como outros também, né, daqui de Goiânia e de fora, então não só religião, eu acredito que a religião faz parte de tudo, né, Cristo como primícia, mas o empreendedor precisa também de ter um espaço, então juntar a fé com o empreendedor, acho que é um movimento que... Eu acredito muito nisso, eu acredito que é o selo, né, a gente ter Deus em primeiro lugar e honrar ele, né, e glorificar. O empreendedor precisa, né, Thiago? Desde das tradições, da lavoura, que eu também sou da parte do agro e eu vejo que não conheço, sabe, ali, já tive em várias regiões de Goiás, eu não conheço um produtor rural que não seja temente a Deus, que ajoelhe, pede tudo.
Então, assim, que é devoto mesmo. Então, e eu acredito que no empreendedorismo nós precisamos muito disso. Sim. Né? Então, assim, Com certeza. precisa para a nossa vida, para a nossa família, a importância de Deus é muito bom nisso. E você é a história disso, né? Com Deus é difícil, imagina sem, né? Então você já pode, amigo, aproveita, que é de graça, né? Marconi, E ele tá para ajudar. Dá Né? pra ajudar. e como que foi a sua iniciação ali na área de trabalhar, na área do empreendedorismo? Eu comecei a trabalhar quando o trabalho ainda não era criminalizado. Eu gosto de falar assim porque nós, como empresários, a gente é colocado contra a parede em várias situações. Sim. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, oficialmente. Mas desde os 9 eu já fazia meus biquinhos de limpar lote, de ajudar um ajudante em algum serviço, em alguma obra. Mas aos 14 anos eu comecei a vender sapato lá na Vila Nova. Bacana. Ali na 4ª Avenida, lá na MMT Calçados. Não foi na Arlindo. Feira da Marreta, não, né? Em frente à Feira da Marreta. Aí, tá vendo? Em frente à Feira da Marreta, o mercado ali da Vila Nova. E lá era... Mas o seu era totalmente legal, Não, era né? legal. Porque lá vendia só um pé, tinha isso Lá mesmo? era- Vendia só um pé. A Feira da Marreta, né? Era em frente, na época era na Praça Boa Ventura, depois passou lá para o estacionamento da Pecuária. E trabalhar com calçados ali no mercado da Vila Nova me deixou aquele vendedor popular, né? Sim. Aquela abordagem mais Saber popular. lidar com a pessoa Você ali. tem que ir ali porque você tem só aquela oportunidade. Então, trabalhar no mercado me deixou mais ligeiro, mais esperto. Depois dali passei para uma empresa maior, né? Fui para Flávio, depois fui para Moto Limonge. Moto Limonge, Conheço demais. Dino Limonge, família dos Limonge. Fui trabalhar na... Faleceu, né? O proprietário, né? Tem muito tempo que eu não vejo Lá era, falar da família dos lá era Limonge. Motobras? Motobras, o seu Nilson Limonge. Nilson Limonge, Nilson eu acho Limonge. que ele faleceu. Aí foi onde eu dei uma subida de degrauzinho, né, na parte profissional. Foi quando eu comecei a mexer com gestão, foi quando eu fui primeira vez eu fui gerente. Então, com 18 anos, assumi minha primeira gerência. Olha, com 18. Então foi 18. bem no início ali mesmo. Muito no início. Inclusive, Já nas lojas? já na Moto Limonge. Fui gerente de oficina. Comecei Chama, na verdade, Motobras, né? Porque o povo conhece como Motobras ou não? porque a Moto Limonge era do Dino Giuseppe Limonge, primo do Nilson Limonge. Aí entendi. o Nilson comprou meu passe depois. Aí depois eu fui para Motobras. E a outra moto, que era Limonge, vendia o quê? Multimarcas? Vendia, na época, Sandal. E não era o protetor, era a moto mesmo. Eu lembro que era... Tinha moto ela era Sandal. chinesa, japonesa? De A onde era? Sandal, essa linha era fabricada na China, mas montava No Brasil. na Chinesa. Tailândia, e tinha, Sim, mas era chinesa. Entendi. Depois veio... Isso nos anos 90, hein? Nos anos 2000. Isso já era anos 2000. Quando eu conheci essa parte já mais ajustada da administração, fui auxiliar de escritório, depois eu virei vendedor de balcão e depois eu virei gerente de oficina, dentro da mesma estrutura. Eu comecei a compreender, não existia essas palavras, network, né? Não tinha brand, não tinha nada disso, era negociação mesmo, era você conversar, apertar na mão, olhar no olho, ser honesto, ser digno e... Mas isso é network. Sim, Só tinha outro nome. mas eu não conhecia, não conhecia essas tinha essa palavras. nomenclatura, né? Termo, Não conhecia. existia essa Não. nomenclatura, né? Celular Lá era- era o seguinte, tete a tete, Tete fio a do bigode. tete, fio do bigode. É isso. Acabou Tete que a tete, fulano fio do bigode. Fulano é homem, fulano é Olho no olho. olho no olho. Então a aproximação com os grandes negócios vieram daí. Eu já comecei a ver uma movimentação que eu não via antes na loja de sapato e muito menos que era comercialização, grandes negócios, vendas, né? Aí eu comecei a mexer com computador. Aí eu comecei a entender como que funcionava a internet. Até Você então, estudava à época ou não? Você só focava em empreender? com 18 anos, eu estudava, né? Eu concluí ensino médio, depois eu fiz superior, fiz gestão comercial. Mas não foi nessa escala bonitinha, não. Foi uma linha. Se eu for fazer uma linha de tempo, ela não obedeceu esse critério. Eu parei muitas vezes para trabalhar. Sim. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 11h30, meia-noite. Então tinha época que o corpo não suportava. Quando eu comecei a empreender para mim, foi onde tive que realmente... Aí sim, eu vejo que hoje algumas pessoas não param de estudar, e eu falo ir para a faculdade ou para algum curso, não é porque quer, porque às vezes o corpo não consegue, ou às vezes a estrutura da empresa não está bem desenhada e te toma o tempo. A gestão do tempo é muito importante para isso. Verdade. E eu não tinha gestão do tempo, eu trabalhava. Ficava até 7, 8 horas nas empresas, saía de lá, já ia para um outro negócio, e eu sempre estava tentando levar
condições, uma melhor chance para mim e para minha família. Até então solteiro, morava com minha mãe. Depois eu recebi um chamado para ir para a Motobras Honda. Aí deu uma equilibrada. Aí foi quando eu comecei já a ganhar um pouquinho mais, já ganhava ali meus 3, 4 mil. Nem sabia o que fazia, nunca tinha ganhado aquele tanto. Meu negócio era vender. Eu tinha ficado rico. Rapaz, também eu já estava milionário. Uma moto nova. Uma YBR azul. Ué, você trabalhava na Honda e andava de YBR? Era Eles deixavam você entrar era lá? uma karma da minha vida. Eu chegava assim, Marconi, esse ano a gente troca a moto. E você ficou e não trocou? E até hoje eu tenho ela. É mesmo? Ela Nunca vendeu? Nunca vendi. É porque essa moto tem um significado muito importante. Não é valor de matéria. Eu acho que é um símbolo de conquista. Primeira grande conquista. A primeira grande conquista. Eu nunca quis desfazer dela, já deixei com eu, inclusive, eu sou restrito a andar de moto por conta de uma cirurgia de hérnia de disco, fiz com 28. Uma loucura. E aí, mas eu quis manter a moto e meus irmãos não deixaram, não, você não vai vender, pode deixar ela aqui que a gente vai cuidar e tudo. Mas de vez em quando eu dou umas voltinhas escondidas. Matar a A saudade. minha esposa é geriatra, ela me ajusta, sabe? Ela você é o pior paciente que eu tenho. Amor, Poxa, você já tá no geriatra. até Com um 39? eu deito com uma todo dia, rapaz. Não tem como, né? Rapaz, andar de moto envelheceu rápido. A estrada de chão, sol. Ô, Marcos, me ajuda aí. Era o grupo escolar lá. Ó, tô estadinho aqui. Aí, ó. Mas isso trouxe para mim uma realidade que eu queria. E aí eu comecei a ver que a organização, o trabalho e o dinheiro, ele te posicionava. Minha mãe, eu via minha mãe, minha mãe foi cambista do Jogo do Bicho, lá na 68. E quando ela saía de casa, até hoje ainda tem na casa dela, uma bandeja, e ela colocava embaixo R$2. Era ir de ônibus ou a gente comer ovo ou não, a gente não comprava, me dá meio quilo, me dá R$2 de bife, era o contrário. O cara ia lá, acho que tinha até um trabalho de escolher o corte, né? Mas essa é a realidade. Então, e minha mãe mostrou para mim que o caminho do sucesso é o trabalho. E eu vendo ela sair trabalhar, aquela dificuldade. E quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, aí já estava ali nos meus 20 e poucos anos, aí você queria... Só que eu nunca fui muito da bagunça, sempre fui da igreja, mas eu queria comprar uma roupa melhor, um tênis. Subir de nível. Subir de nível. Eu sempre gostei de me posicionar, mesmo às vezes não tendo aquela posição. Não, tem que andar mais bonitinho, Sim. né? As meninas vão chegar aí e tudo. Sempre fui um cara, o elo dentro das relações ali dos amigos, então eu sempre gostei dessa conexão. E aí eu comecei a me posicionar melhor. Aí foi quando eu comecei a ter vontade de empreender. Então, a Motobras, quando eu saí de lá, eu tive meu primeiro negócio. Eu montei uma empresa que trabalhava com equipamentos para construção civil. Mas o que tem a ver, né? Moto e construção civil. Dentro da Motobras, eu criei um departamento, que era venda de peças e motores estacionários, que é da própria Honda. Lá tinha motor de polpa, mas ninguém não olhava muito para essa área. Eu falei, cara, eu comecei a aprender outra coisa. Tudo que dá trabalho é nicho para ganhar dinheiro, para gerar dinheiro. Com certeza. Se dá trabalho e você quer entrar, fica bom. Fica bom nisso. Que as pessoas não querem e vai te procurar. E eu fiz isso. Eu virei referência estadual de motor estacionário. Todos que precisavam de uma peça, tem um cara lá em Goiânia que sabe. São Paulo tem um cara em Goiânia que sabe. Eu sabia o código de... Você vendia as peças? Eu vendia as peças. De motor estacionário. De motor estacionário. Para betoneira, para... Compactador tipo de solo, cortadora, alisadora de piso. Estobatas, para água. Estobata, cabeça quente. Tá vendo? Eu conheço. Rapaz, você tem história. Tem história. E eu comecei a criar aumentei meu networking. E aí eu comecei a conhecer empresários. Meu primeiro grande contrato, fechei com a OAS quando fizeram o shopping Passeio das Águas. Rapaz, tem uma história muito engraçada. Eu não tinha oficina, eu só vendia peça. E um dia eu cheguei lá, o Márcio, que era o comprador, falou, Marconi, eu tenho que arrumar um monte de máquina. Eu falei, arrumo. Joga pra mim. Ele falou, beleza, são tantas máquinas. Eu falei, pode levar para casa que eu tenho uma oficina completa. Eu não tinha uma chave de fenda. Falei, agora eu tenho que arrumar. Eu sabia quem resolvia. Conhecia todo mundo, né? Que eram os melhores mecânicos. Falei, Márcio. Quantos anos já no mercado? Nessa época eu já tinha saído da Motobras em 2012, em 2003 anos de mercado. Então você já conhecia tudo? Eu já conhecia todo mundo. Então o que eu fiz? Eu fiz uma parceria, a primeira parceria, né, com a empresa, fiz com a oficina. Levei essas máquinas para lá. Para um ou você dividiu? Para um só.
Eu ia vender as peças, ele o serviço, primeira sociedadezinha, vamos dizer. É. E deu bom até um certo momento, porque eu não estava conseguindo entregar as máquinas. E o povo E da comprar OAS... peça é fácil. Meu né? amigo. Agora você abrir e fazer um trabalho. Você compra Você peça em falou meia hora tudo. e o cara Nossa. gastava 2 semanas. Pô, você tá ganhando mais que eu. Rapaz, uma bronzina do Ambiela deve custar aí R$60. Mas o motor você gasta R$800 mil para arrumar ele. Então, assim, às vezes é uma peça muito barata que a mão de obra é muito mais cara. E eu comecei a entender. Quando eu vi que não dava para entregar essas máquinas, eu cheguei no Márcio, falei, Márcio, vai esperar mais um tempo aí que eu preciso de... Falei, Marco, não tem tempo, eu tô alugando equipamento. Se vira. Falei, Jesus, vou alugar aí agora, ele hein? deu um tapa na mesa que os copos tudo pulou dessa altura. Nordestino, a mão dele era desse tamanho, Aí, ó. assim, Você bravo. arruma um problema, Você vai ter que falou, entregar a obra. Eu aprendi que quando você assume um compromisso, foi minha primeira corrida. E nisso tudo ajustando, né? Liguei pro Dino. Não. E eu saí de lá, vim na Vila Nova e passei na Moto Limonge. Dino, tá? Ele marcou. Não, volta a trabalhar comigo, você faz falta aqui, vai cuidar da minha loja do Garavelo. Falei, não, eu tô no caminho que eu quero voltar mais não. Aí então eu vou fechar. Falei, eu compro sua oficina. Falei, então tá vendido. Falei, então vamos buscar. E fui na HR dele buscar essa oficina. Tudo, compressor, jogo de chave, tudo. Ele falou, você tem carência de 6 meses para não pagar. Falei, pronto. Aí Já vou arrumar as máquinas da OAS, já vou pegar esse dinheiro, já pago o Dino, pago todo mundo, tá tudo certo. Levei a oficina para casa, montei a oficina no quintal, né? O quintal era grande. Minha mãe, meu filho, você é doido da cabeça, o que você vai fazer? De repente, ela achou que eu era doido. Ela confirmou quando chegou mais ou menos as 80 máquinas lá em casa, assim, tudo esparramado. Falei, agora eu vou aprender a arrumar motor, né? Meu amigo do céu, que loucura. Sozinho? Sozinho. Aí eu falei, vou chamar meu irmão, que ele é inteligente, ele vai me ajudar aqui e nós vamos mexer nesse trem. E eu convidei mais outros 2 amigos para também. Esse já. Eu sei arrumar. Eu sei quem tem um murro forte na briga. Então já chamei mais 2 para me ajudar nessa briga. Eu entrei de briga de pistola com faca, não dá certo. Né? E aí vieram 2 pessoas para ajudar. Aí o que eu falei? Eu treino meu irmão, daqui um pouco esses 2 são só emprestados, né? Final de semana eles vão para o serviço deles, meu irmão fica bom e foi isso que aconteceu. Meu irmão começou a dominar os motores, logo eu arrumei mais um auxiliar, logo eu trouxe mais um irmão para trabalhar, logo eu contratei uma secretária. Você virou mecânico. E aí eu montei um ecossistema já, minha primeira empresa bem estruturada. Mas aí veio o primeiro baque. Construção civil em 2016 ali deu uma sentida. Sim. E a empresinha não aguentou. Tive que fechar, paguei todo mundo, acertei, baixei as portas, voltei a vender peça. Muito ruim, né? Eu não esperava aquilo, mas me trouxe muita experiência. Dali veio casamento, dali surgiu mais algumas outras coisas e nesse meio termo fui convidado para ir para uma rede de postos. Chama Z+Z, lá do Zé Carlos Reis. Aqui é diferente, Z+Z. Aqui? Esse set aí é arrendado por eles. Legal. O Zé Carlos é um grande amigo e hoje fui ser gerente de posto de gasolina. E aí sim, aí é loucura. Aí é negociação, aí é mexer com compra, aí é venda, aí é frentista, aí é turnover, aí é rotatividade, aí trocador de óleo, trocador de óleo. Meu amigo gerente de piso, céu. Loja de conveniência. Aí chegava os Conheço também. Viu? Rapaz, o Max tem uns 80 anos, né? Você fica só disfarçando. Certeza. E aí, rapaz, foi aonde o trabalho começou a... Aí já comecei a contratar, demitir, selecionar. E isso tudo foi aumentando a minha escola pessoal ali de empreendedorismo. Logo, já trabalhei com todas as marcas, né? Todas. Shell, a Shell que eu fiquei... Ganhei uma premiação da Shell. Melhor gerente do Centro-Oeste em 2018. Então, olha só, show. Qual posto que era? Walter Santos? Como é que você sabe que era o Walter Santos? Que era o principal deles. Tá vendo? Ganhei a premiação. Não, você deu alguém falou, não é possível. Ô, Jeff, você tá falando é que a gente estuda antes para fazer entrevista. Tem cara, não, fala assim que o Max, ele é o cara. 2018. Que eu não preciso, eu já vou. Eu fui surpreendido, hein? Fui surpreendido. Em 2018, eu ganhei a premiação Melhor Gerente do Centro-Oeste pelo posto Walter Santos. Bacana. Detalhe importantíssimo. Eu peguei o posto no mês de... 2018? Março, abril. Peguei abril para maio. O gerente lá é Max, ele é da sua época? Tem um Max lá, não tem? Que trabalha na rede? Tem um Max que trabalha na rede, só que eu não sei se hoje ele está como TI, mas que eu sei que tem. Na minha época ele estava, acho que eu saí de lá um pouco depois, né? Depois fui, mas parece que ele é gerente hoje. Não sei de quê. Quando eu assumi o posto, ele estava com 4 meses de prejuízo.
Caramba. Posto dá prejuízo, amigo. Eu sei disso, eu já tive. Posto dá prejuízo. Eu sei. Muitas pessoas acham que posto não. Posto, se você não tiver uma gestão, ou às vezes até a própria concorrência dá uma machucada. Peguei um posto com 4 meses de prejuízo e essa premiação já estava cancelada para aquela unidade. E eu, brigão, negócio de competir, fui para cima e falei, não, se eu entregar... quanto que eu preciso entregar? Se a gente entregar tanto, até tanto a gente ajuda nas premiações. Eu falei, então beleza, então deixa comigo. Eu fiz 4 meses negativo, virar 4 meses positivo. E o positivo cobriu o negativo anterior. Olha. E eu entrei no jogo. Nós ficamos 1 ano como o primeiro posto da Rede Z mais E. Isso eu carrego para todo lugar. E eu chego lá, tem frentista ainda da época, chefe de pista, aí vem, né, esse foi o melhor gerente, aquela coisa toda. E foi muito bom para mim. E como é que era a sua jornada? O que você fazia de diferente dos outros gerentes? Não que você seja melhor, mas o que você fazia de diferente? Hoje eu sei. Dar um insight. Hoje eu Porque sei. o importante, deixa eu só terminar, Tiago. Quando a gente fala de empreendedorismo, você pode entender que a gente empreende dentro das empresas dos outros. Porque a gente pode empreender na família, empreender no social, ter o intraempreendedorismo, que é empreender dentro da empresa, que é isso que você viveu na Rede Z mais E, que você viveu na Moto Limonge, Motobras, enfim, na sua jornada. Então, assim, era bom a gente falar qual que é o insight, o que você fazia de diferente, porque posto é posto, meu amigo, concorda? Sim. O que você vai fazer? Não tem jeito de fazer. O Zé Marzé já tinha umas promoções diferentes, ele vendia no cartão, no prazo, era como se vendesse o Pix no prazo hoje, né? Parece que já até existe isso, né? Mas eles inovaram na época do crédito a prazo, ou o débito a prazo, né? O Zé Mais E tinha uma grande campanha com convênio. Então ele tinha uma parceria com convênios, o famoso fiado. Quando é fiado, vende mais fácil, amigo. Só que você tem que receber. Né? Então ele tinha uma política muito boa de recebimento. A estruturação financeira da empresa ela é totalmente ligada ao comercial, por mais que geralmente distancia. Comercial e financeiro geralmente são bicudo, mas é totalmente ligado. Tá, e precisa de mais um do outro. Precisa de mais um do outro. Respondendo você, Max, eu comecei a entender que um CNPJ, eu até concordo com o jargão de que ele não tem coração, mas ele é formado por pessoas. Então, se você tem uma empresa, você precisa saber lidar com pessoas. Verdade. E eu comecei, principal ativo. Principal ativo. E eu comecei a entender que muitos ali até tinham talento, mas às vezes estava num lugar diferente. Processos. Processo. E eu identifiquei que uma empresa que tem processo, principalmente na parte de recrutamento, você consegue ajustar melhor a equipe de vendas, por exemplo. Então, uma pessoa muito tímida, não consegue fazer uma abertura para a venda, às vezes ela pode ter um outro lugar dentro dessa empresa, Sim. mas você precisa pôr uma pessoa mais comunicativa, expansiva ali na pista, por exemplo. E eu colocava todos aqueles, os que eram baguncentos. Você tinha carta branca? Totalmente. Eu só ajustava as posições. E contratava também, né? A gente sabe que nem sempre dá para você ajustar tudo. Tem hora que você tem que saber desligar e contratar também, certo? Então, nesse formato, eu comecei a entender... Então, você já melhorou os processos? Os processos. Eu comecei a captar melhor. Então, eu já identificava de pessoas que eu conhecia, cara, fulano é bom de venda. Fulano, deixa eu te falar, aqui é assim, é tanto. Ele fala assim... Vou te dar a comissão. Quanto que é a comissão? É tanto. O que eu preciso de vender? Não, preciso de qualquer pedra, se você me der, eu vendo. Falei, é esse cara que eu preciso. Então, pronto. E eu comecei a contratar vendedor para fazer vender óleo, para vender tudo, cara. Aditivo, que é onde dá dinheiro. Meu amigo, aí o cliente chega... Existem várias formas de você alavancar seu negócio. Primeira coisa é descobrir o que o seu cliente não sabe que precisa. Ninguém fala isso. O que você não sabe que você precisa? Aí você vai trazer. Por exemplo, a vistoria da etiqueta do óleo. Ah, Marconi, como que funciona a troca de óleo? É por tempo ou por quilometragem. Passou 10 mil quilômetros. Só que hoje tem vários recursos, mas eu ensinei isso para eles. Cara, é mais fácil você mostrar para o cliente com sinceridade e você vai vender mais. Óleo está baixo? Falta quantos quilômetros para trocar? Ah, falta 3 mil. Cara, você pode trocar agora, mas você pode completar com esse óleo até chegar o dia e você vem e troca. Você vai, É uma decisão. Flexibilizar. Mas 1 litro de óleo, às vezes, vou vender só um, vender 4, 3. Vende um com escala. Faz, acompanha esse cliente aditivo do radiador. O cara vai voltar, né? E ele volta, ele vai sentir confiança. Você não está empurrando a venda dele, você está... Beleza. Começamos a fazer isso e você só sobe um posto com venda. Convênios. Comecei a visitar todas as lojas perto.
Você tem convênio com o Z mais E? Não, qual que é a vantagem? Não, você paga daqui a 30 dias, pô. Você não precisa tirar dinheiro agora. Uai, isso é bom, hein? Como é que faz? Preço à vista. Ele pega o dinheiro dele, trabalha na empresa e paga o combustível daqui a 30 dias. Ainda eu falava, você trabalha com o meu dinheiro. E você não precisa pegar o seu agora e pagar à vista. E eu comecei a arrumar convênios. O que traz um convênio para dentro da unidade? Além do abastecimento normal, ainda trazia a venda de agregado. Filtro, troca de óleo, e aí você fazia outras parcerias com pneu, e assim você vai criando todo esse ecossistema. Beleza. Tirou a gente do cenário ruim, ganhamos essa premiação, o Zé Carlos foi para a Europa, eu fui para Fortaleza. Você me deve uma viagem. De dono, viagem. Era para você ir para a Europa? Era para ir É porque dá a premiação para o dono de posto e para o gerente. Mas foi fantástico, viajei com a minha esposa, fui para Cumbuco, lá na Vila Galé, e, enfim, foi algo... Nunca tinha ido num hotel daquele porte, tudo incluso. Um resort? All inclusive? All inclusive. É a primeira vez, amigo. A gente nunca esquece. Cara do Rosas do Vento. Que loucura. Do Negrão de Lima. Eu ficava com dó de comer as coisas e deixar, assim, não era deixar, era porque é tanta coisa. Eu falei, não, acho que vou comer um pouquinho desse. Daqui um pouco você tava com prato. Não vai dar. E agora? Vou ter que comer tudo. Tem que ter modos aqui, né? Mas foi a primeira vez que eu tive um contato já com a premiação mais nivelada, uma viagem de mais de 10, 15 mil reais, toda uma estrutura fantástica, com a minha esposa. E falei, rapaz, isso é bom, hein? Preciso de fazer isso mais vezes. E aí eu comecei a tomar um nome já, um gerente que resolvia o problema de posto. Existe um problema, vou falar aqui, existe um problema de gerente. O gerente bom, adivinha qual que é o prêmio dele? Um posto ruim. Faz sentido. Faz sentido. Ó, pessoal, muda isso aí. É isso que acontece. Você era bom demais. Você resolveu, cara, pega esse aqui, que esse aqui não vai. Não vai. Aí você vai, melhora a litragem, galonagem, melhora a troca, melhora o pessoal, melhora o turnover. E aí você vira um melhorador de posto. Aí eu comecei a virar ali um melhorador de posto. É ruim, porque toda hora você está começando. Mas ficou uma espécie de supervisão. E depois eu fui para outra rede, que é a rede Corujão. Aí comprou o passe. A Zé Mais E tinha quantos postos nessa sua época? Hoje estão com, acho que 70 postos. Na época, acredito que uns 40, por aí. 35, 40 postos. Hoje, acho que dobraram a quantidade de postos. O Douglas Reis comprou meu passe do Zé Mais E. Mas comprou assim... Foi a primeira vez que eu negociei o passe mesmo. Falei, eu tô aqui para me arrancar daqui a tanto. E ele pagou. Falei, e agora? Nunca cheguei nessa fase. E ele tinha 200 postos, amigo. A loucura. E aí eu comecei a interagir. Já fui direto para o escritório, já peguei uma troca de sistema. Exemplo, imagina você chegar num lugar hoje de 30, 40 pessoas onde você é expert naquele sistema que eles acabaram de contratar. Eu fiquei 2 semanas fundado dentro de um escritório. Ensinando o povo, fechando caixa. Você já chegou? Já cheguei. Deus já te deu o nome já foi indo para a boca do povo. Todo mundo respeitando. E é o tal do brand, né? É o tal do posicionamento, e melhorou muito meu posicionamento. Então, Marconi tal. De repente... Saiu de gerente de piso para um grande mega gerente. Já para um mega gerente, já na área de supervisão também. Ajudando posto. Então, com o Douglas... Isso era quando? 2020? Isso já foi 2020. Foi na pandemia. Foi ali 2020, 21 mais ou menos ali, 22. Foi quando eu saí do Grupo Corujão. E aí eu fui para... Só para fechar o Corujão, foi um lugar que me preparou para o próximo passo. Foi um lugar nível. Próximo nível. Foi onde eu vi o crescimento de perto, vi uma grande estrutura. Foi quando eu tive contato com executivos, compradores e eventos da Shell, Ipiranga, que lá era multimarcas, né? Os eventos, chamar para palestrar, e aí já tinha que dar uma mudada mais na apresentação, de como chegar, mudar a comunicação, enfim. A pandemia veio, e aí um dia eu cheguei num dos postos. Nessa época eu já fazia meus consórcios, minhas coisas, e eu negociei uma casa naquele Jardins Porto, na época. Saí de um apartamento de 3 quartos e fui para uma casa num condomínio fechado, que já era um sonho e tal. E aí um dia eu negociando essa casa, cerca de entrada de 400 mil, não sei o quê, né? Eu não tenho problema em falar com dinheiro, tá, gente? Tem gente que viu, zero problema. O problema é não ter dinheiro. Se falar de dinheiro é bom demais, dura você não ter o dinheiro. E eu negociando, cara, uma venda lá, um ágio de 450 mil,
E aí, de repente, eu dei uma olhada, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer isso de vez em quando. Deixa eu olhar, o que está me cercando? Um monte de problema que não era meu. Eu sou resolvedor de problemas, mas alguns problemas você precisa de saber se aqui eu entro, se eu não entro. E eu falei, cara, acho que eu estou no lugar errado. Esse tá me puxando para um lado e eu estou indo para outro, parece. E aí eu chamei o pessoal, falei, tô saindo. Como assim? Você tá louco? Tô saindo, tô despedindo, agradeço muito. Você é doido, você tem que... não quero nada. Eu não tenho nenhum problema com quem já fez isso, acho que todo mundo sabe o que faz, tem um direito. Eu nunca levei nenhuma empresa minha na justiça que eu trabalhei. Todas foram muito honestas, não teve esse motivo, mas tem gente que às vezes procura brechas, né? Eu cheguei, pedi conta, não fui atrás de rescisão, nada. Eles fizeram, Marconi, cara, não tem nenhum problema com você, pode ir, tá? Se eu acertar aqui, quando você quiser, volta. E tem amizade com o Douglas até hoje. Ele só não comprou consórcio de mim ainda. Tem amizade com todas as pessoas que eu trabalhei. E aí eu cheguei em casa, sério, minha esposa, nossa, você veio mais cedo? Eu falei, não, eu saí. Ah, saiu mais cedo? Não, eu saí do Corujão. Nossa. Tá onde? Não, pedi demissão. Quê? Você tá doido? Mas você vai fazer o quê? Não sei. Mas como assim? Você tá ficando doido, Marconi? Tá, acho que pode ser. Eu já normal não sou tão mesmo. Mas... Como assim, amor? Eu falei, eu preciso de uma semana pra eu pôr minha cabeça no lugar. E ela não dormiu. Você precisa pôr no lugar e tirou ela do lugar. Coitado. Ai, cara, que loucura. Mas a gente tinha reserva, né? Tinha mais... O trabalhador, ele não tem medo de ficar sem dinheiro, ele tem medo de ficar sem trabalho. É isso. E eu fiquei incomodado e tudo. Aí eu recebi uma ligação de um amigo. Falei assim, cara, por que você não faz um... Não, eu fui vender um lote e um amigo falou assim, cara, você pega um carro no negócio. Eu tinha uma BMW, uma 320i e tal. E eu quis vender ela. E aí eu fui pôr ela num negócio, o cara falou, tem um amigo meu que pode interessar nesse seu carro. Falei, pronto, meu negócio é negócio. Conheci, chama Eurípides Neto. E aí ele, cara, vem cá pra gente conversar. Falei, fui já, vendedor vai em qualquer lugar, né? Cheguei lá, ele, senta aqui, conheci a Demicon, desse jeitinho, lá na T7 ainda, naquele prédio da Lourenço Office. Ele lá, não, o carro é bom, o carro não sei o quê, mas você quer comprar um consórcio? Eu falei, fé da puta. Ele foi lá pra te vender, o cara é esperto. Eu falei, mas e o carro, irmão? Não, porque vamos ver. Que carro? Eu falei, tá me embromando. Conheci o projeto, conheci o negócio. Virou sócio. Cara, que loucura. Fui embora pra casa com um consórcio de R$1 milhão. Falei, vou chegar em casa com a dívida. E vendeu o BMW? A minha esposa falou, não. Eu tenho uns amigos falam que eu sou bom comprador. Mas eu aprendi um negócio. A melhor oportunidade de você vender é quando você compra. Sim. Você sabia disso? Que a atenção é toda sua. Todinha. Falei, rapaz... Deixa eu te falar do meu produto. Claro, pode falar, fica à vontade, eu trabalho com isso. Vamos fazer uma... E aí você tem um negócio na mão. Então você, vendedor, que precisa de... Já começar os insights. Aí, ó. Que precisa de fazer negócio, negocie comprando. Tá comprando? Faz permuta. Tá comprando? Apresenta sua empresa. É o melhor formato. Ou parcerias, né? Hoje tem muita coisa. Fui para casa com um consórcio de R$1 milhão. Minha esposa, você vendeu o carro? Eu falei, não, mas eu arrumei uma dívida. Investimento, né? E ele foi lá em casa, a gente conheceu. Comprei o consórcio. Tô lá em casa um dia sentado, nesses uma semana ainda. Vou trabalhar nessa empresa. Se ele vendeu fácil de jeito para mim, filho da puta, eu quero como é que funciona esse negócio. Lógico. Cheguei nele, Neto, tudo bem? Tudo. Vocês estão contratando? Como é que faz para entrar aí? Ah, você tem um amigo para indicar? Não, sou eu mesmo. Como assim? Falei, não, eu vou trabalhar aí. Ah, mas você... 320i, condomínio de jardim, sei o quê. Falei, não, amigo, meu nome é pronto. Não, vem aqui. Cheguei lá, acho que eu só escrevi meu nome no negócio. Não, pode vender. Liguei para todos os meus amigos, tal. Falei, cara, esse trem... o que faltava era conhecimento, mas a Honda fala, quem conhece vende, então tem que aprender. Comecei. Existe uma tal de faculdade lá, chama UCA, Universidade da Demicon. O povo gasta 2, 3 meses para fazer. Eu fiz em 3 dias. Correu pra... Que era online o curso? Online. E você? 3 dias. O tempo tava com folga. Dia inteirinho, cara. Noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quando deu no 4º dia, ele chegou, e aí, a UCA, você começou? Eu falei, não, já terminei tudo. Ah, você não terminou. Terminei. Olha o certificado, tudo aqui, ó. E não tinha jeito de manipular, não? Fazer errado?
Mentir pra ele. Tinha jeito de você acelerar o tempo, viu? Tô mentindo, porque às vezes eu queria as respostas. 2 vezes. Né? Então eu ouvia ali o que o cara falava no começo, eu já entendia, já pegava, já sabia falei, cara, eu preciso fazer esse trem rápido pra eu entrar dentro daquela empresa. E deu uma pedalada mesmo o negócio. Pra cima. Com 6 meses, eu fui o maior vendedor de consórcio da Demicon naquela unidade. Tinha vendi 9 milhões em 3 meses. Pra época era a venda do ano toda. Pronto, aí já ganhei cadeira, já ganhei lugar, já me deu com tudo. E, já virou sócio. E aí já me deram a oportunidade de ser um gestor. Já, hoje, né, eu tenho um ponto de venda da Demicon, né, inclusive. Mas foi difícil, cara. A gente às vezes conta assim, muitas vezes... Quantos louros, né? Muitas vezes eu chegava em casa assim... Que loucura. Saudade do corujão. O cheiro do benzena aqui. O óleo, um frentinho. Eu não tô brigando com ninguém. Eu sempre fui agitado, né? Eu tô brincando. Cadê a confusão? Cadê a buzina? Cadê a reclamação? E aí eu comecei a entender que o consórcio, o crédito, de uma certa forma, é uma dor também. E eu falei, cara, eu vou aprender mais desse negócio. Aí eu comecei a entender o crédito, como fiz, né, a ABAC, depois eu fiz o CPA 10. Hoje eu sou correspondente bancário do Itaú, fiz a prova. Falei, vou trabalhar com o Itaú. Falei, como é que funciona? Parece ser fácil, tá, gente? Não põe facilidade em nada. Falei, vou descobrir como é que vira um credenciado do Itaú, que eu quero vender financiamento. Porque o que eu criei? Quando eu abri uma empresa, aí eu abri a empresa da Demicon, eu vendo crédito. Se eu vendo crédito para imóvel, eu posso vender imóvel. Eu abri imobiliária junto. E se eu vendo consórcio, mas o cara quer financiamento, eu preciso de uma perna de financiamento. Aí eu fui para o Itaú e fiz uma prova deles lá, a NEPS, e passei também. Fui no YouTube. Falei, vou fazer esse estudo aqui, vou pagar. Tem uns cursinhos que você paga. Tudo. Faça um cursinho, gente. Tá tudo certo. Não segue o Marconi, porque tem hora que dá ruim. Nem sempre dá bom. Fiz no YouTube lá o cursinho de quem, tipo simulador de prova do Detran, né? Fui lá, fiz umas 2, 3, 4, falei, tô pronto. Paguei tanto, tomei um pau. Falei, não é fácil, não. Bombou direto, fiz mais um pouco, passei. E o cara, você fez a prova com menos de um mês, cara, já passou. Eu falei, não, que eu tô empenhando bastante. Consegui levar o Itaú para dentro da empresa. Então hoje eu tenho uma estruturação de crédito bem desenhada. Sou um representante da Creditas, né, com CGI, crédito com garantia de imóvel. Tenho o Itaú, consórcio e financiamento, e tenho a Demicon, que é investimento, planejamento e consórcio também. E ainda tenho a perna da imobiliária que eu nunca utilizei. Estou esperando o momento para organizar tudo. Nós vamos organizar essa. Já tirou o Cresce? Aí, Cresce Jurídica, eu tenho imobiliária e não tenho Cresce Jurídica. Por que eu quis fazer isso? Porque eu quero mais pessoas que têm Cresce podem utilizar. Então a minha ideia sempre foi não ir diretamente para o imóvel, mas deixar aberto as possibilidades caso chegue, né? Perfeito, porque se um corretor ele vai vender o imóvel, eu já entrego o crédito e já resolvo eu preciso de financiamento. Tá aqui também. Só preciso de quê? Pessoas. Você fez isso na moto muitos anos. Eu fiz isso lá atrás. Então eu entendi que as pessoas trazem negócios. Você só precisa de recompensar, cara. E bem, a maior dor do vendedor é pagar a comissão para indicador. Estou falando com toda sinceridade. Mas o cara vai pegar 1.000 conto aqui desse negócio, mas você não tinha vendido para aquela pessoa que ele trouxe na sua mesa. Verdade. E é uma dor que eu não tenho ela. É melhor dividir 90, você entendeu? 10 do que você dividir, ficar 100% zero, do zero. 100% de nada é quanto? Melhor 50% de alguma coisa. E eu costumei fazer isso e criei uma rede de pessoas que hoje indicam gente para mim. Pronto, desenhei todo esse formato na Demicon, estruturei mais, virei referência de crédito, comecei a atender pessoas aqui do Polo, comecei a atender cantores famosos, comecei a atender pessoas que já tinham mais estrutura e virou uma referência. Inclusive, sentado aqui agora, eu estava fechando negócio do agro. Bacana. O mercado precisa de crédito. E eu identifiquei outra coisa. As empresas não têm estrutura para suportar o crédito. Não. Tipo assim, nossa, eu consegui um dinheiro. A empresa tem não, uma empresa conseguiu captar, chegou o crédito. Agora eu vou usar. Como é que eu vou usar esse dinheiro? Para onde que eu vou colocar? E é um problema. Se você pega um dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro, você vai ter problema. Todo. Tem gente que pega dinheiro e troca o carro, ao invés de ajustar a empresa. Tem gente que pega o dinheiro e vai pagar a dívida cara com dinheiro mais barato, e a dívida cara, como se eu disse, você volta para a dívida de novo e ainda fica sem dinheiro. E aí você tem 2 dívidas. Eu identifiquei que as empresas precisavam de ser estruturadas. E eu virei um estruturador de empresa. Eu não olho só o financeiro, eu olho o todo. Quem que cuida do seu departamento de crédito? É o Wilton.
Eu volto, pincela ali, eu volto, Wilton, beleza, cara, Wilton, como é que funciona? E eu começo a entender como que é a estruturação da empresa, desde pessoas até a estruturação do crédito. Cara, seu problema não é crédito, sua empresa tem fluxo, sua empresa tem saída, seu problema é gente. Pessoas. E eu começo a estruturar dentro desse formato. Então, hoje eu tenho essa consultoria de empresas que atende o empresário. E outra coisa, eu faço toda uma estrutura. Você atende para o cara pegar o prédio ou, às vezes, nem precisar usar ou usar com inteligência. Perfeito. Eu vou lá e faço uma anamnese da empresa. A gente fala de medicina financeira. Eu vou saber o que a empresa dele está precisando para sanar a dor. É dinheiro? Eu tenho quem te ajuda, mas às vezes não precisa. Pessoas, eu consigo... a gente costuma trocar demais. Hoje, a nossa geração dos anos 80, 90, é a geração de consertar brinquedo. Concorda? Sim. A bola estourava, seu pai te dava outro? De jeito nenhum, amigo. Era meia, era papelão, a chinela arrebentava, era um grampinho lá embaixo, um preguinho. O brinquedo que quebrava a perna, você colava no fogão com faca quente. Hoje não. Hoje é a troca. Quebrou, troca. Acabou lá em casa. Descartar. Tem dia que eu olho assim, rapaz, meus filhos, minha menina de 4 anos já me passa para trás. Os meninos estão muito espertos. Só que tem um problema, a gente começou a fazer isso com as pessoas, cara. E a gente começou a trocar a pessoa que tecnicamente não serve mais. Vai desculpar, eu estou sendo sincero. Ao invés de você entender o momento, colocar para estudar, ajustar, corrigir e pôr aquela pessoa, remanejar, não, manda embora e não quero é bom. Atrás de outro. Pega outro. Ano passado eu fiz uma mentoria sobre arquétipos. Estudar o comportamento, principalmente o meu. E depois de empresas. Eu entendi que as empresas precisam de entender quem está lá dentro, quem compõe essa estrutura. Depois que você entende que aquela empresa, o dono tem um arquétipo X, mas os colaboradores têm o mesmo arquétipo, cara, vai dar briga toda hora. Se o dono é governante e o diretor é governante, vai dar pau. É pau. Então você tem que começar a conectar quando eu falo de arquétipo, não tem nada a ver com espiritualidade, tá, gente? Isso não... é comportamento Perfil mesmo. comportamental. Comportamental. Então a questão é, deixa eu entender como que é o Max. Deixa eu entender como que é o Thiago. Mas como que é o Marconi de verdade? E eu comecei a me ajudar em alguns pontos. Eu tenho um governante alto, mas eu tenho um prestativo mais alto que o governante. Então eu tenho que parar de ajudar demais, porque senão no final do dia estou pedindo ajuda. Então eu comecei a controlar algumas coisas. E eu vejo, eu especializei em arquétipo empresarial. Qual que é o perfil da sua empresa? A energia é alta? Aqui eu cheguei hoje, a energia aqui é alta. Mas tem alguém que puxa. Sim. O Max tem energia alta. Perfil governante. Arquétipo dele é do sábio. Então ele tem o quê? Uma dica boa e sabe segurar a rédea. Não tomar da mão dele, amigo. Que ele sabe segurar a rédea. Normal, não tô falando de personalidade. Sim, sim. Só que, por exemplo, se ele... Qual que é do Thiago? Reconheci. O Thiago, o arquétipo dele, ele tem muito conhecimento. Pode olhar, tem que ele é organizado. Então, ele tem um perfil de sábio. Provavelmente ele deve ter alguma coisa aqui nunca é só um, tá? É uma composição. Não só esse, mas tem o DISC também. Então aqui eu vou fazer 2 junções, tá? Que é o dominante e o influente. Ele tem hoje uma parte... Qual que é a sua parte mais dominante? É essa parte aqui, que é o técnico. Hoje, é o estável. Hoje você precisa de ter na sua mão o domínio de tudo. Você não faz nada sem tomar uma decisão antes. Sim. Você não faz nada assim, igual eu, por exemplo. Não. Marconi, vamos em Brasília? Bora. Como é que a gente vai? No caminho a gente vê. Você não faz isso. Vai ficar, o que eu vou fazer em Brasília? Não, pera aí só um minutinho. O carro está com pneu bom? Como é que está o documento? Eu não penso assim. Parece ser uma inconsequência. Você só vai, né? Mas não é. É um perfil. Ele me ajusta e eu ajusto ele. Se complementa. Ô, Thiago, vamos correr mais um pouco, cara. Não dá tempo de fazer isso tudo, não. Só põe 3 linhas aqui, porque o Max é acelerado. E se você for conversar isso tudo com ele, você vai falar 3 palavras dessa aí. E aí a gente ajusta um ao outro. Cara, tem que ir para Brasília agora. Se não for agora, vamos perder aquele negócio. Aí o pneu, se furar no meio do caminho, a gente dá um jeito. Resolve. Então, essas pessoas se complementam. Então, o sábio, enfim, né? São mais de 12 arquétipos, né? Qual que é a ideia disso? Você entender como que compõe a sua empresa. Depois que você entende a composição da sua empresa, qual que é o arquétipo empresarial, e você vai para as pessoas. Pessoa certa no lugar certo. Perfeito. O que você fazia nos postos. Perfeito. Você começa sem saber.
Sem ter Na verdade, sabia, você só não tinha técnica. Eu só não tinha técnica. Não sabia a nomenclatura, né? Sem técnica, é empírico. Era o que eu aprendi na vida. Então, por exemplo, hoje, se você identificar as capacidades das pessoas. Uma vez eu lembro, esse dia eu fui embora chorando do posto. Chegou um rapaz pedindo vaga de emprego. E eu já estava com toda a equipe desenhada, mas eu precisava de ajustar. Falei, cara, como é que eu vou ajustar esse cara que veio me pedir emprego de bermuda, chinelo, boné e um currículo na mão? Ele tá precisando de emprego, mas eu acho que ele... Aí falei, amigo, deixa eu te conversar um negócio aqui. Falei, ô pai, me protege. Falei, deixa eu te falar. Você não vai conseguir emprego. E nem tá procurando. Falei, lógico que eu tô, meu currículo aqui. Falei, cara, nesse jeito que você tá, você não saiu de casa para arrumar trabalho. Você saiu de casa para bater perna, para justificar alguma coisa para alguém. E tomar uma de noite. Ninguém vai te dar uma moral, cara. Sai de casa amanhã, põe uma calça, um tênis, pode ser o mais usadinho que você tiver, mas vem desse formato. Rapaz, ele acabou comigo. Você se acha que você é o gerente. E eu fiquei muito... Eu já sei. Que te machucou? Machucou, cara. Eu fui para casa, porque eu já fui daquele jeito. Só que eu tive ajuste, muito ajuste. A chinela. A chinela cantava. O Dino, meu amigo, o Dino chegava em mim e falava assim, você é doido, Marconi, como é que você faz uma coisa dessa? E sempre te ajuda. Vai te moldando, né? Molda. Forjando. Hoje as pessoas, infelizmente, não dá nem para pôr na forja, porque muitos são de plásticos. Uhum. Então vai derreter. Então o de ferro que aguenta molde, coloque e ajusta. Empresário que às vezes acha que o colaborador não está produzindo, às vezes ele está no canal errado. Uhum. Inverte, modifica, faz uma junção. Enfim, seguindo por esse caminho, eu identifiquei uma coisa que eu tinha antes, que era gostar de conversar, mas sempre estar ajudando as pessoas, conselheiro. E aí eu falei, vou fazer esse negócio uma utilidade. Olha. E aí criamos o grupo IFT, Inteligência, Formação e Transformação. A ideia do grupo IFT é ser um complexo, né? Eu tive o prazer de receber o Max lá, inclusive, num evento fantástico, né? Fica o convite, viu, Thiago, para você. Nesse dia foi outra loucura que eu fiz, inclusive. Foi uma obra de 90 dias, que era para 8 meses, eu fiz em 90 dias. E sem dinheiro, amigo. Me chamaram o João Kepler, né? De São Paulo. Ô, João, perdoa, viu o que eu vou falar aqui. Me abriram uma oportunidade de fazer um evento lá, no dia 28 de janeiro, agora. E o evento era dia 28 de abril. Marconi, você consegue fazer? Claro. Joga no peito. Eu fiz a jornada Equity, né, e tal. Conheci o pessoal e conexões, né? Já voltou empolgado, energia lá em cima. Cheguei e falei, como eu diz meu posso amigo, mais. Né? Como diz o amigo, agora eu se consagro. Manda no peito que eu arrebento. Cara do céu, eu fiquei 90 dias. Eu saí da Demicon por 90 dias. Eu não conseguia, era das 7 às 11, 17, 12, 15 pessoas o dia todo, amigo. Trocava turno de pedreiro e auxiliar e eu ficava. Tinha dia que eu chegava em casa e não tinha força para tirar o tênis. Virou construtor. E aí agora eu comprei algumas ferramentas, já abri o olho pro setor Jaó, que tem uma grande... Depois nós vamos falar sobre isso. Retrofit. Ah, como é que esse cara sabe tudo que eu vou falar, bicho? Abri uma empresa de retrofit, você que tá pensando. Não é que você vai falar, eu sei onde você tá chegando. Onde você quer chegar, você sabe meu arquétipo? Eu já tô lá atrás do burro. Uma empresa de retrofit. E aí, sediei esse evento, né, da Wiser, né, que é a empresa do Mário Nogueira e do João Kepler. Não imaginei que ia ficar daquele jeito. Até às 5 horas da manhã eu estava pintando parede daquele dia. Não sei se você sabe disso. Você me contou, seu irmão lá. Meu irmão contou, eu estava com a trena, o Mário chegou, eu estava com a trena e uma bota tudo molhada. Falou, cara, você vai palestrar daqui 40 minutos, o que você está fazendo aqui? Não, eu só estou ajustando isso aqui. Eu até brinquei, eu falei assim, que quando o João Kepler chegasse lá para palestrar, ô João, que hora que é a sua palestra? Então passa a mão de tinta daquela parede. Você tem 20 minutos aqui, tem 20 minutos de sobra. Só para correr aqui, você sabe? Cara, isso trouxe para mim assim, um cenário, eu vou falar profissionalmente, eu tive algumas explosões da minha vida de crescimento. Eu te garanto que eu evoluí 5 anos em 3 meses. Te garanto com toda certeza. Desafio é isso. Né? Tanto é que hoje a gente está em Brasília por conta desse evento e dia 19 a gente vai estar também por conta desse evento que eu aceitei fazer. Eu não tenho vergonha de falar
que tem situações que às vezes você perde até um pouco da sua dignidade, não de valor. Que às vezes você tem que se apequenar, diz que a entrada do céu é baixa e estreita, né? Então quem está com a cabeça erguida muito não passa. E a gente tem que se apequenar muitas vezes. E muitas pessoas perdem oportunidades porque não sabem chegar no max e ouvir. Por mais que a pessoa tenha uma empresa grande, tenha uma estrutura, Sim. ouça. Ouça, às vezes, até o mais baixo ali da sua empresa. Quem sabe do Total. problema da sua empresa é quem está por dentro. É quem está dentro do cano. Quem é o igual técnico, pavio de mandioca, né? Quem está por dentro mesmo. Então, o técnico ouve o chão de fábrica, ouve seus gestores. Porque, às vezes, a gente está numa correria muito grande e você não consegue parar para ouvir. E então, o técnico está lá, né? Tem vivenciando. experiência. Perfeito. Eu comecei a ouvir todas as pessoas que eu podia. A hora que falaram no Max, aquele dia que eu fui no evento Lá no Polo, eu ia para São Paulo no lançamento do João. E aí me falaram, Marconi, você não pode ir. Não é questão de não pode. Eu tô indo já, passagem de compra, mala tá pronta, já, João, a esposa já deixou. Como é que eu falo não pro João Klepper? O João Kepler já tá lá e tá tudo certo, não dá pra Ele ir. vai vir no meu evento, se eu não vou no dele, ele não vem no meu. Cara, não dá pra você ir. Falei, por quê? Porque a gente fez uma parceria lá em Aparecida e não tem ninguém que vá. Falei, cara, mas como assim? E falei, não, tudo bem. Falei, Deus, tá nas suas mãos. Acabou. Toda vez que eu saio de casa para servir a igreja, eu falo, os meus estão ficando. Cuida, a obrigação é sua, eu vou cuidar dos seus lá, você cuida dos meus aqui. Deixei de ir para São Paulo, falei, tá tudo bem, alguma coisa que vai acontecer. Eu fiquei assim, né? Imagina a situação. Apreensivo. Um evento fantástico. Depois eu vou até contar o que aconteceu. Vim para cá, conheci o Jefferson, conheci a Marina e conheci o Max. Coisa mais impressionante. Quando eu cheguei, falei, gente, tem tempo de fala, alguma coisa? Marco, não tem nada. Falei, então vamos cavucar, né? Vamos cavucar uma oportunidade aqui. Já cederam o espaço, mas a gente tem que ajustar. E eu fui conhecer o João Mendes, né? João Mendes. É o nosso vice-presidente, presidente do Polo lá. Cheguei nele, ô, seu João, como é que tá as coisas aqui? As paredes bonitas, tô mexendo com a reforma ali também, esse trem é complicado, vi que o auditório é mais novo, né, recente, pois é, Marconi e tal. Já virou construtor, Como é mano? que faz pra fazer um pouquinho lá em cima? Só 2 minutos de prosa. Eu queria só a aberturazinha, ele me cedeu 5 minutos. Eu usei um nome que facilitou muito, né? Também, né? O Max Coelho ali abriu um monte de porta. Aí jogar com conhecimento, tem que ser, né, honesto. E aí, lógico, né? Fiz tudo certinho, falamos sobre o evento da Wiser lá. E aí o Max entrou e voltou. Desceu, eu achei que ele tinha ido embora. Quando ele voltou, eu falei, agora é a segunda oportunidade, essa não escapa. A hora que ele estava descendo a escada, eu não sei se você lembra, isso aqui ele não sabe. Eu chamei esse cidadão aqui, falei, o homem tá indo embora? Vamos pegar pela perna, né? É a hora. E aí, cara, conversamos há mais de 1 hora, assim, em pé, né? Se eu vou falar do Max para vocês, me deu muita atenção, me deu muita moral, me deu muita credibilidade. Dali surgiu o convite também para ele, já tinha, né, do evento lá do João, lá na minha empresa. Foi muito bom também, recebi ele lá, para mim foi fantástico, um outro momento de explosão de crescimento para mim. Fizemos o evento, ficou uma amizade muito boa. Tô devendo um churrasco para ele, inclusive, tem que pagar para a gente conversar, né, sobre essa amizade e tudo. E isso tem feito o meu dia a dia ser mais proveitoso. Estar com pessoas que te elevam, estar com pessoas que te posicionam. Eu convivi muito num lugar onde era o caranguejo no balde, né? Ninguém sai. E Um puxa o outro, né? quando um consegue pular, corre, vai pro mangueiro lá, corre mesmo e some. Então a ideia é o quê? Sempre você andar com pessoas que te puxam. Por mais que às vezes ela puxa a orelha, mas ela tá querendo puxar a orelha e depois puxar o braço. O Dino falou isso um dia pra mim. Eu falei, Dino, mas o senhor bate em mim demais, cara. Eu não vou trabalhar pro senhor mais, não. Aí ele me chamou numa sala. Não tô servindo, né? Eu achava isso. Eu faço tudo, eu tô igual aquele cara. Eu errado, se eu ando errado, se eu pulo eu tô errado, se eu corro eu tô errado. Aí nesse momento você tá errado. O Rodolfo, meu amigo. Aí eu sei o Dino. Deixa eu te falar um negócio. Se você fosse ruim, eu tinha te mandado embora há muito tempo. Você é um tô cara, batendo porque você é bom. porque você é bom, tô só ajustando. E você tem que aguentar os murros, moleque fraco. Fraco. Eu falei, oh. E aí eu entendi, era um elogio. E aí isso veio me forjando. Então chegou agora a um ponto de que as pessoas me perguntam coisas. Que o meu valor já está, né? Onde a minha mãe era faxineira, hoje eu tenho a minha empresa e a minha casa.
E o dia que eu entrei dentro daquela casa, minha mãe chorou que eu achei que estava dando um problema com ela. E agora na empresa, o dia que eu cheguei, quando ela foi lá agora, ela olhou na sacada lá tem... Eu consegui comprar frente e fundo de 2 ruas. É um milagre. Se eu contar por uma hora, a gente conta isso. E ela falou, meu filho do céu, o que você fez? Eu falei, fiz alguma coisa errada. O que eu fiz, mãe? Alta chinela comendo, né? Você comprou frente e fundo? Eu falei, foi. No Jaó. No Jaó. Falou, meu Conta filho, pro Tiago que é no Jaó. que loucura. E aí ela chorou, a gente chorou junto, comemoramos. Depois o evento, aquele evento, não sei se você sabe, foi o primeiro dia, a primeira coisa que teve lá. Eu não tinha usado o palco, eu não tinha pego no microfone, eu não tinha testado os aparelhos, eu não tinha testado o slide, tinha nada. Mas o Jeff o Jeff tá ali escondido. Ele que me levou pra frente. Falou assim, tudo isso aqui é seu, cara. Essa casa é sua, vai lá. E eu chorando, o Padre Marcos me arrebentou meu coração lá ainda antes. E eu falei, não vou dar conta. Porque não era simplesmente fazer uma palestra. A entrega, né? Uma trajetória. E chegou num momento de palco. Tanto é que eu tenho um programa que chama IFT Talk. Lá eu falo, o empresário aqui tem o seu palco. Ali é a hora dele. É igual vocês estão me dando um palco aqui agora. Pode estar. Você entendeu? Hoje eu sou a estrela daqui. E é isso mesmo. A ideia, então, é posicionar o empresário no lugar de valor dele, naquilo que ele merece. É um produto que você vende? Traz o seu produto, vamos falar. É sobre você e você é seu melhor produto? Vamos falar de você, então. A ideia foi criar o FT, além do Hub de Crédito, que é algo que eu já faço, mas a estruturação para receber empresas e pessoas e trabalhar a formação. E quando eu falo isso, aí já é educação financeira. Então, a nossa história hoje vai começar a iniciar na escola financeira. Pegar pessoas e empresas, levar todo mundo lá para dentro daquele monte de sala que eu tenho, sentar em cadeiras e falar assim, o que você precisa para a sua empresa melhorar? Melhorar vendas? Está aqui. Eu não tenho pouco conhecimento em contabilidade. Aqui. Eu preciso de melhorar posicionamento, marketing digital, essas coisas. Aqui nós vamos fazer isso. Cara, eu preciso simplesmente comprar um crédito para... Aqui você vai ter também. Vai ser o hub de negócio. O hub de negócio. A estruturação. Vai demorar um pouco? A gente sabe que tudo tem um caminho, né? Estou aqui hoje apresentando para vocês, claro, o Marcos você sabe, o Thiago também já conversou, e isso tem feito portas se abrir para mim. O evento do João Kepler de Goiânia, de 2019, eles me chamaram para ser o embaixador, né? Quem diria? Né? Do João Kepler, né? Kepler, né? Agora em Brasília, me chamaram para ajudar em Brasília. Como eu não conseguia, não atuo em Brasília, liguei para 2 cabra brabo de Brasília, né? O pastor Lucas e o Vitor Hugo. E eles cuidaram de toda essa parte de vendas. Fiquei sabendo ontem que já dos 70 ingressos já tem 60 vendidos. Aí eu falo pro João, só tá faltando você me arrastar. Mas sabe o que acontece? Te dá uma franquia de alguma coisa dele lá pra você tocar, né? Vamos tocar aqui alguma coisa. Mas a ideia, eu nunca olhei o troco, né? Nunca fiz para receber devolução. Quando você faz de bom coração, igual você me recebeu e está me recebendo aqui hoje, as coisas ficam mais fáceis. Verdade. Tudo se torna mais fácil. Você colhe o que planta. Não tem jeito. Você planta o bem, a oportunidade, você vai receber o bem e a oportunidade. Estar aqui hoje para mim é falar da Mapel, falar do meu pai, falar da minha família, das minhas empresas. É sua trajetória, né? É a minha história, cara. Falar de mim. É para inspirar não as outras vaidade. pessoas. Eu tenho zero vaidade com isso. As pessoas, eu sou muito cobrado, Marconi, pelo amor de Deus, você é simples demais. Rapaz, mas me trouxe até aqui. Agora que tá dando certo? Agora que chegou, eu vou mudar. Eu fui na casa do Rodolfo, lá do Israel Rodolfo. Fui atender num projeto, fazendo uma baita de uma casa com ele, ponto, não sei o que, negócio em Pirinópolis. Eu levei para ele jabuticaba e 2 mamão. E meu amigo, onde você vai com isso? Falei, vou levar pro cara. Mamão? Falei, mamão e jabuticaba, lá de casa, inclusive. Como assim, Marco? Mamão? Falei, moço, cuida dos seus treinos, deixa eu levar o mamão pro cara. Cheguei lá, o cara, moço, minha mulher adora jabuticaba. Ligou para ela lá e a menina já comeu tudo. Falei, cara, o cara compra qualquer coisa, amigo. É isso. Às vezes falta a jabuticaba que a mulher dele gosta, você verdade. entende? Cara, então eu não vejo, eu descomplico. Em São Paulo me falaram, Marconi, você tem que descomplicar o crédito. Acabei de fazer uma negociação ali e o Jefferson me falou, cara, por que as pessoas não falam assim com os outros? Porque são bobo. Simples assim. Porque na verdade o crédito é um commodity onde você... Não, cara, pra que você precisa de dinheiro? O que você vai fazer? Não tá no seu momento, não. Por que não? Porque não, cara. Porque você está com isso, com isso, com isso.
É verdade ou não? É verdade. Então não faz, você vai fazer isso aqui. Cabe, consegue pagar? Não tá na hora. Vai para cá. Aqui você consegue. E aí você começa a ajustar as pessoas às vezes nem ela sabe. O sapato que cabe dela, não Nem para ficar muito folgado e nem apertado que não consegue andar. Ajuste. Ajustou. Não tá ajustado? Pivota, né? Desenha de novo, recomeça, vai. Não desiste. Desistir, Nunca. zero chance. Nunca. Não desiste. Não olha para trás. Ah, mas o fulano não veio. Cara, depois se der, você busca. Ah, Marconi, mas você é cristão, a palavra de Deus fala que você tem que ajudar. E não é isso que eu estou falando. A minha questão é, a dificuldade, ela nunca pode ser o impeditivo do avanço. Tá difícil? Descobre onde está o erro, ajusta e segue. Sentar e chorar, nunca, né? Não resolve. Não resolve, amigo. E com essa trajetória toda, hoje o grupo IFT está lá no Jaó, então. Grupo IFT no Jaó. E os seus outros negócios? Hoje, o Hub de Crédito, ele, como tudo é digital, o Acreditas, o Itaú e a Demicon, tudo digital, mas eu quero trazer as pessoas para ter atendimento ainda humano. Então, eu criei 3 ambientes lá para cada empresa que eu tenho. Então, as pessoas que precisarem de contratar crédito, que não quiser... Tem um espaço. Tem um espaço. Anteontem eu vendi para Atlanta, por exemplo. Como que eu faria se não fosse digital? Mas quem está ali na minha região, quer tomar um café comigo? Vem cá. Ó, o crédito é esse. Ó, meu prédio não vai sair daqui não, viu? Tem que ficar aqui. Então, eu estou te vendendo algo que é palpável. Palpável. Então, a pessoa vai lá, ela vai sentar, vai tomar um café, vai entender do que eu faço e ela vai ter, que está faltando muito hoje, que é a confiabilidade. Sim. A internet evoluiu muito e faz parte. E, ao mesmo tempo, algumas coisas ruins. Inclusive, eu recebi lá na IFT essa semana o Fábio Sexic, que é da CyberSec, que é um evento que vai ter sobre cibersegurança. Uhum. Cibersegurança, cara. O povo agora tá... Sim. Aí ele falou, Marcos, já caiu num golpe? Eu falei, rapaz, tentativa é quase todo dia. Um ou outro a gente cai de vez em quando, né? Um clique num trem errado e tal. Mas a evolução da internet também precisa a gente precisa de ajustar isso. Tá muito rápido. Se policiar, né? Se policia. Então, a ideia de trazer algo mais físico, por mais que é meio que contra, né, o rumo do digital, da inteligência artificial, mas ainda tem pessoas que gostam de sentar e tomar um café e falar de coisa. Sim. A geração, que é uma geração 90 nossa, para trás, nossa consegue, geração. né? E você vai fazer negócio com essas pessoas, né? Perfeito. As pessoas compram e vendem. O grupo IFT, então, vai receber essas pessoas. E essa pessoa estando lá dentro, falando de negócio, fica a dica para o empresário, eu vou ter todo um ecossistema. E eu vou fazer questão dessas pessoas passar por esse ecossistema. Uhum. E ver que lá tem auditório, e ver que lá tem sala, e ver que tem podcast. Espaço gourmet, churrasco. É algo que você vê pouco. E liberdade e tranquilidade, porque lá o Jefferson mesmo falou, cara, aqui não tem uma buzina. Eu falei, não tem. Só passarinho. Fala para ele que eu já... Aí, viu? Aí, viu? Estratégia. Olha, foi uma honra conhecer essa história toda. O presidente já tinha trocado uma ideia com você, mas a gente ficou muito feliz de ter esse exemplo. Como você disse no início, é um exemplo de superação, de dedicação, de perseverança. E realmente é a história do Marconi Noleto, CEO do grupo IFT, trazendo todas essas informações. E a gente quer conhecer um pouquinho mais assim, do Marconi, além de ser aqui de Aparecida e tudo isso que você nos falou, Marconi. Tem algum hobby ainda que você gosta de fazer? Aí, lembrou, né? Rapaz, eu tenho alguns hobbies. Eu gosto de tocar, né? Sou baixista, toco violão também. Gosto de andar de skate. Que legal. Skates, né? Disputei campeonato goiano de skate, amigo. Bacana. Fui da GSK. E anda ainda? Ainda ando. Lá no Jaó dá pra andar, né? As ruas largas. Do Jaó lá, tem a pracinha. Eu vou com meus filhos agora. Hoje eu faço com meus filhos. Eu tenho uma premissa que é você precisa do dinheiro, né, para fazer muitas coisas. Mas tem que chegar a um ponto que você não pode depender do dinheiro. Uhum. Que aí você consegue equilibrar seus valores. Então eu tô com 39, até os 50 eu quero ainda correr com mais força. Depois eu preciso, né, não estou falando de não desistir, mas diminuir um pouco e usufruir com a minha família aquilo que a gente plantou. Sim. Porque senão não faz sentido. Aí a vida perde o sentido, corre e você não aproveita nada. Então o meu hobby hoje é estar com meus filhos, com a minha esposa. Confesso que está muito esticado nesses últimos 6 meses.
Mas é um propósito. Mas né? eu tenho um propósito e eles entendem, né? Tá tudo, meu fechamento com a minha esposa é total. E daqui um pouco vai ter. Uma coisa que eu fiz interessante agora, que valeu tudo. Levei meus 3 filhos lá para a empresa, coloquei um filme num telão de 8 metros, joguei as poltronas lá no chão, pipoca, suco. Falei, agora é para vocês. Vocês são meus convidados. É de vocês, na verdade. Legal, né? E a gente assistiu o filme lá num telão de cinema para 5 pessoas. Bacana, sozinho. Né? Vale Olha a pena só. demais. Valeu muito a pena. Gosta de futebol? Torce para algum time? Já joguei minha bolinha também, lá no Batalhão Anhanguera. Joguei 10 anos futebol no Batalhão Anhanguera. Hoje eu emagreci 25 quilos. Monjaro, me ajudou. Ajuda, né? Exercício também, mas eu joguei muita bola. Meu irmão jogou no Goiás, jogou no Vila. Uma outra hora a gente fala sobre isso. E eu gosto, hoje não tanto, né? Diminui muito. E sou vilanovense. Era ali da região, né? Não tinha como. Ou se não fosse Vila, apanhava, né? na minha época. Você foi por pura pressão? Mas meu irmão eu tenho um irmão que é Goiás, o outro Vila, e eu sou Vila também. Mas a gente tem 2 times, né? Sou corintiano também. Aí. Marcou nenhuma sugestão de algum filme, de algum livro, de alguma viagem que você acha que fez sentido para você durante essa trajetória? Viagem, a mais importante que eu fiz foi para Aparecida do Norte. Quando eu conheci lá a Basílica, fantástica Basílica. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Outras viagens muito importantes, como família, né, também, mas essa foi um marco, foi inclusive para um agradecimento. Filmes, eu gosto, meu humor é muito, eu sou muito eclético, então eu gosto de praticamente tudo, mas 2 filmes me marcaram na vida. Agora eu vi a segunda versão, foi totalmente fora da primeira, acho que não vi nem todo. O Gladiador, com o Russell Crowe lá, acho que todo mundo já assistiu aquele primeiro. E O Último Samurai, com Tom Cruise, que pra mim são filmes de superação. Minha esposa fala, nossa, tá vendo esse filme de novo? Mas ele te motiva, esses né? filmes são os que me motivaram. E um filme assim que eu dei muito valor, acho que a história de vida foi aquele do Will Smith, né? A Procura da Felicidade. Sim. Tem uma frase que faz sentido pro Marconi nessa trajetória toda? Uma frase que faz sentido, eu descobri ela agora, recentemente, através dessa mentoria que eu fiz. Eu comecei a escrever um texto de 30 linhas, depois passou para 20, depois 10, depois 5, depois 3, depois uma frase. E nessa frase é um lema para a minha vida que toda pessoa precisa de algo para chamar de seu. Bacana. Todo mundo tem que ter algo para chamar de seu. Isso é meu. Te dá uma satisfação. Uma sabe? força, uma né? Força. Uma motivação. É uma frase que eu carrego para a vida. E com isso queria agradecer imensamente Marconi Noleto, CEO do Grupo IFT. Uma linda história de superação, dedicação, de empreendedorismo em todas as áreas, igual o Max sempre gosta de falar. Às vezes você colaborador, você pode empreender Esse é um exemplo, né? E foi assim, foram vários Você exemplos se dele, empresa, né? mostrando, se destacando dentro das suas empresas, da sua jornada. Marconi, a SIAG, o nosso Podstar estão sempre de portas abertas, desejando sucesso para todos os seus empreendimentos aí. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo carinho. Eu senti bem demais aqui. Rapaz, eu ficava aqui 6 horas aqui falando. Muito bom. Obrigado bom. pela abertura, pela parceria. O Grupo IFT também está aberto para que vocês precisar de alguma coisa, estou com vocês. Obrigado. Tenho certeza que 2026, quase na metade, mas esse ano vai ser muito importante para nós. E ano que vem, aí ninguém segura a gente nessa parceria. Mas esse ano já vai ter muita coisa legal. Com certeza. Obrigado, presidente, mais uma vez. A gente levando empreendedorismo e oportunidades, muito conhecimento para quem nos assiste. O melhor, né? A gente contar a história de vida, né? Que Isso. Tudo é de pessoas para pessoas, né? O negócio é estar, mas o que vale é pessoas para pessoa, uma história bacana. Parabéns, Thiago, por mais uma condição. Obrigado, Marconi, por aceitar. A casa é sua, tá? De toda a sua empresa, seu ecossistema. E a gente falou um pouco aqui do João Klepp, sempre está fazendo, sempre está vindo em Goiânia, veio num jantar que tivemos aí, que foi um sucesso, né? E também participando aí, trazendo novidades e negócios para todo mundo que participa. Todo mundo. Perfeito. Obrigado a você que nos segue. Não deixa de vir no Expo Connect, 18, 19, 20 de junho, o maior evento de entretenimento, uma exposição de negócio para você, pequeno negócio,
uma oportunidade única. Então, 30 stands aqui, são limitados para vocês. Ainda dá tempo de vir aqui. Não sei se ainda dá, né? No começo do podcast tinha. Pode ser que no final não tenha mais. Mas é uma oportunidade única, você do pequeno, para fazer negócio com o médio, para fazer negócio com o grande. É imprescindível você estar num evento que vai conectar com a região metropolitana. E tem gente do Brasil todo, como eu falei, que está participando do Expo, Garota Expo Conecta, do Conecta Show. Festival Conecta Show. O festival de música aí, com artistas de renomes aí participando. Venha se divertir com a família. Para você, empresário, para você, colaborador, você, diretor, você, gerente e você que está aí em Aparecida de Goiânia, que faz parte dessa grande cidade aí, dessa cidade referência no Brasil. E obrigado a você que nos segue. Compartilha e divida essa linda história de empreendedorismo, superação e vencimento. Compartilhe com os amigos, mande para alguém, poxa, essa história é bonita, vou colocar aí, continue nos seguindo, curta aí e uma manhã extraordinária e fiquem com Deus. Agradecer imensamente os nossos patrocinadores, o Grupo Eribaldo Egídio, Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase, Poligráfica, Grupo César, Doutor Moto Aires, Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e Sempre Crédito Imobiliário. E agradecendo mais uma vez a nossa estrela do Podstar, Marconi Noleto, CEO do grupo IFT, que veio contar sua história. Compartilhe o link, mais pessoas precisam conhecer a história do Marconi. Vai chegando no final mais um Podstar, conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.